Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês também. Deixa eu começar a trazer minha tela para vocês. E como reforçado pela Ana, time, isso aqui é um bate-papo. Se surgirem dúvidas, por favor, mandem no chat. Se não está à vontade para abrir o microfone, ao menos digita para a gente. Sempre que for possível, eu paro, respondo com calma para você poder avançar. Então, iniciando pelos conceitos. Time, quando a gente fala de central de pagamentos da Camino, o objetivo é títulos a pagar. Como que eu lanço os pagamentos da minha empresa, como eu os gerencio e como que eu realizo as baixas de forma organizada. Pessoal, quando a gente tem uma organização, a gente pode ter um volume muito alto de pagamento e a central vem para ajudar vocês a organizar esses dados. Conceitualmente, quando eu trago para a plataforma, quando eu falo de pagamento, eu sempre vou ter dois tópicos principais, a central ou a lista. Por mais que hoje o objetivo seja central, acho que é importante a gente detalhar a diferença das duas. Quando eu falo de central, pessoal, eu sempre falo em lotes organizados e agrupados, sendo por dia, por mês, por semana, para que eu visualize na minha empresa um conjunto de pagamentos por período. Isso me ajuda muito para entender o que eu tenho que pagar no dia, o que eu tenho que pagar nos próximos dias e também fazer uma organização interna. A diferença principal entre essa central e essa lista é justamente como as informações são demonstradas. A lista tem o objetivo de detalhar um pouco melhor cada despesa que foi lançada. Exemplo, essa tela aí que eu estou espelhando para vocês. Então, observem a diferença. O que eu recomendo, pessoal? Se eu preciso ter uma visão gerencial para me organizar, para ter uma visão clara de todos os números grandes que eu tenho que pagar no dia, eu uso a central. Se eu preciso entrar no detalhe de um pagamento, eu utilizo a lista. Falando agora um pouquinho sobre as configurações dessa tela e como que eu organizo meus lotes. Time, quando a gente tem um volume muito alto de pagamentos, quando eu tenho mais de uma empresa cadastrada, o filtro é essencial para a organização. Por quê? Time, vamos supor, como no meu caso, a minha base de teste, eu tenho diversos CNPJs cadastrados. Se eu limpo o meu filtro e se eu busco tudo em branco, time, ele vai trazer todo e cada pagamento que eu já tenho lançado na minha plataforma. Cuidado com isso, time. Durante as implantações, eu observo que tem uma dúvida frequente de como, Giovanni, se eu tenho um lote por um dia, só que se eu não quero pagar tudo, como que eu me organizo para pagar da forma correta, para centralizar aquele pagamento da forma correta? Usando o filtro, time. Então, eu posso aqui, como vocês podem observar comigo, filtrar por um fornecedor específico, por uma conta de pagamento, pelas datas de competência, vencimento, ou até o dia que foi pago, ou por empresa, pessoal, por unidade de negócio ou setor. Para quem utiliza a conta da Camino, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona, ou quem gera arquivos para envio ao banco de remessa, isso aqui é essencial, para que eu organize o lote da forma correta e para que eu faça as baixas da forma correta. Essa é uma das funções que, quando vocês chegam no sistema, ela está basicamente pronta para uso. Ela depende de poucas configurações para começar a funcionar. Então, muitos de vocês, quando vêm para o treinamento, chegam num ponto que, pô, Giovanni, eu não tenho nada lançado por enquanto. Então, vocês encontram informação em branco. Aqui é onde eu tenho a condição de lançar meus primeiros pagamentos de forma manual também. Então, quando eu chego na Camino lá no início, geralmente a implantação inicia por contas a pagar, porque eu não tenho tantos impeditivos. Aqui no topo, canto direito superior, a gente começa pelo primeiro mecanismo de fato dessa tela, para incluir qualquer pagamento novo. Time, aqui o que a gente é obrigado a preencher toda vez que eu quero lançar um título de pagamento? Eu preciso da forma do pagamento, que pode ser um boleto, uma transferência, um Pix ou outros. Para que serve o outros? Para qualquer um dos que não entre naqueles três anteriores. Pode ser dinheiro, pode ser cheque, pode ser uma baixa manual que eu fiz algum controle de uma forma diferente, mas o que foge desses três essenciais. E o único que não me obriga a ter os dados bancários do beneficiário que eu quero lançar. Então, time, vamos trazer um exemplo real para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. As empresas, geralmente, elas vão ter os custos de ocupação, por exemplo, energia, aluguel, água, e eu lanço essas despesas na plataforma do melhor modo. Eu lanço ali por um dia, posso lançar uma recorrência para os meses futuros, mas, como tópico essencial, principal, para conseguir lançar esse pagamento, é a pessoa. É a empresa que me fornece o serviço, é a empresa que fornece o produto, independente do beneficiário, até o funcionário é uma pessoa. Eu sou obrigado a colocar isso para conseguir lançar qualquer despesa. Time,
Caso eu não tenha feito essa inclusão, a própria plataforma me dá o atalho para incluir no momento do pagamento, inserindo uma nova pessoa. Aqui, eu posso colocar CPF ou CNPJ deixando uma atenção. Eu não sou obrigado a pôr esse dado, tá, time? A gente fala, pô, Giovanni, não é todo fornecedor que eu tenho CNPJ. Às vezes eu pago um imposto, eu não tenho CNPJ daquela pessoa. Time, não é obrigatório. Vocês podem preencher apenas nome amigável, razão social e nome fantasia. Mas é esse dado que garante que aquele fornecedor seja único, que não haja duplicidade, que não haja problemas, que eu faça a inclusão dele de uma forma única. E também, time, os importantíssimos dados bancários. Pessoal, se eu for fazer uma transferência, se eu for fazer um Pix pela plataforma, independente se eu vou ter conta caminho ou se eu vou utilizar remessas de pagamentos, eu preciso dos dados bancários do fornecedor. TED vai ser banco, agência e número da conta e a chave Pix que ele utiliza. Isso aqui é o que garante que eu selecione os formatos de TED e Pix e que eu amarre aquela pessoa ao dado bancário dela. A própria plataforma sugere a chave utilizada e, no caso de TED, ela traz os dados bancários daquela pessoa. E boleto. O boleto, ele é bem legal porque ele dá a condição, time, de fazer a leitura de qualquer boleto que seja carregado aqui para dentro. Se eu tenho o código, que é a linha digitável do boleto, ou se eu tenho o arquivo, a plataforma faz a leitura da informação. Por exemplo, vou trazer um arquivo, um boletinho que eu trouxe de teste para vocês. Vamos esperar um minutinho a plataforma fazer a leitura e ela já preenche para mim valor, vencimento e até informação da pessoa vinculada ao boleto. Então facilita muito o meu trabalho, tira que o trabalho de eu ter que fazer um lançamento manual. E, pessoal, quando tem um pagamento que está vencido, quando tem algum problema no boleto, ele avisa, como esse caso, como é um boleto de teste, por isso que ele apresentou esse erro, mas não impede dele ter feito a leitura dos dados, tá bom? Outro ponto, time. Quando eu carrego um arquivo aqui para dentro, se tem o código digitável do boleto ou o QR Code Pix no documento, o sistema faz a leitura de ambas as informações e deixa que você escolha como quer pagar. Às vezes o boleto Pix, Giovanni, eu quero fazer um Pix ou por questão de taxa, alguma coisa. Posso carregar o arquivo? Pode. A gente lê da mesma forma, preenche os dados do mesmo jeito e você escolhe como quer pagar o seu beneficiário. Por último, pessoal, o que é essa? Competência. Competência numa conta a pagar, numa conta a receber, a gente sempre tem que se perguntar quando foi o mês de utilização daquela conta. Então, vamos supor, estou cadastrando uma despesa de uso, a ocupação de um imóvel, por exemplo, energia elétrica. Geralmente, pessoal, a gente paga a energia mais do uso do mês anterior. E é essa pergunta que a gente tem que se fazer sobre competência. Quando foi que eu usei esse serviço? Como que eu quero analisar no relatório? É assim que eu preencho a competência. Geralmente eu uso, se o vencimento é naquele mês, por exemplo, outubro, a competência sempre é o mês anterior. E as importantes, classificação, centro de custo, unidade de negócio. Time, a classificação é a categoria da despesa. Então, ela é energia, ela é água, ela é aluguel, o que ela representa? E é aqui que preenchemos. Clica nele para a gente dar uma olhadinha. No caso, o aluguel. Centro de custo, pessoal, é sempre o setor da empresa que aquela despesa é correspondente. Alguns clientes meus também usam o centro de custo para separar por projetos. Qual que é a diferença dos dois? Vamos supor que na Camino eu tenho duas empresas cadastradas. Elas representam uma unidade de negócio. Então, cada CNPJ é uma unidade de negócio. Só que eu quero separar essas duas empresas em setores, por exemplo, administrativo, operacional, estoque, porque eu consigo descobrir quanto que eu gasto de aluguel, mas separado entre os setores. Outros querem fazer por projetos. Giovanni, eu quero saber quanto um projeto dá de lucro e prejuízo. Ele pode ser utilizado para me construir um centro de custo para esse projeto específico. Vinculando a despesa, pessoal, qual que é a vantagem? Qualquer relatório, eu vejo isso separado depois. As despesas daquele centro de custo XYZ ou da empresa XY ou Z. O lançamento de um pagamento básico já me dá a condição de voltar à central de pagamentos e de filtrar por ele. Então, vamos juntos. A pessoa que eu lancei foi para mim próprio. Ela está como pendente no filtro. E o restante, eu posso colocar que o vencimento é do dia 15 de até 15, porque ele vai trazer só aquela conta específica.
Aqui eu consigo organizar o lote e ver ele de forma individual. E pronto, time. Beleza, ó, deu sucesso. Sobre essa parte que eu ensinei, pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que vocês queiram abrir o microfone para perguntar? Tô indo rápido, tô indo devagar, vamos escutando bem? Aqui, time, só para mim saber, boa, manda o joinha, porque eu sei que tá todo mundo bem, tá todo mundo acompanhando. Por favor. Obrigado quem mandou, time. Valeu, gente. Então, pessoal, aqui eu tenho um pagamento único. E antes de falar sobre ele, ponto importante. Time, dicas agora para usabilidade. Muitas pessoas que utilizam a plataforma, eles vão ter mais de uma empresa, como eu expliquei, como exemplo que eu passei. Sempre tenham cuidado para lançar o pagamento bem separadinho, porque é isso que garante, pessoal, que qualquer relatório funcione depois. Foge um pouquinho do escopo, mas é sempre importante mostrar aonde que eu estou querendo chegar. Gente, se eu lanço uma despesa, a minha plataforma, ela alimenta, por exemplo, o fluxo de caixa de vocês em tempo real. Se eu coloquei uma despesa com aluguel, com luz, com energia, administrativa, operacional, seja lá o que for, a plataforma separa corretamente essa informação e a despesa que foi lançada eu consigo visualizar depois com facilidade. Então, se preocupem bastante com isso, de colocar a classificação certa e o centro de custo correto. É isso que garante que esse relatório funcione depois. Voltando um pouquinho para cá. E tem no nosso primeiro pagamento, agora a gente inicia a explicação de como fazer uma baixa. E lembrando, pessoal, aqui o pagamento que eu criei, eu fiz uma forma mais superficial, um pagamento mais simples, e se vocês precisarem de aprofundamento, de como lançar um rateio, um parcelamento, a gente tem o conteúdo gravado, tem aula ao vivo sobre isso, e vocês vão poder se aprofundar no tema também. Hoje é mais uma introdução e entender qual que é o mecanismo de funcionamento aqui da central de pagamentos. E vamos lá agora as opções de baixa. Time, quando eu tenho a conta da Camino, que é, sem comparação, a melhor experiência que vocês vão ter para uso de pagamentos e para fazer o gerenciamento de pagamentos. Basicamente, quando eu fiz a criação, eu tenho a opção de selecionar conta para pagamento, e aqui são disponibilizados os bancos cadastrados. Observa, time, que eu tenho aqui duas opções de um banco terceiro, e tenho para vocês também a opção quando é o Banco Camino. Aqui, time, tem alguém que usa a conta da Camino? Manda um joinha só para mim saber se quanto que eu preciso me aprofundar, o que eu preciso explicar. Mandem um joinha para mim ver, pessoal. Quem que já está com a conta aberta? Boa, galera. Vamos lá. Time, quando eu tenho a conta ativa, pronta para uso e com saldo pronto, a conta da Camino passa a se tornar uma das opções aqui embaixo. Por que que isso é bom? Porque eu posso organizar o meu lote como eu desejo. Giovanni, quero fazer os pagamentos de um fornecedor específico pela Camino. Realizo o filtro, organizo o lote e, tendo saldo na conta, seleciono para pagar via Camino. A plataforma faz um detalhamento de toda a despesa que você deseja pagar e, realizando a confirmação, salvo se eu tenho algum mecanismo de autorização por aplicativo, que é possível, tá, time? Colocar um grau de segurança a mais, o pagamento é feito na hora e confirmado e enviado ao banco, pessoal. Isso aqui é muito bom, porque toda despesa que eu lancei já é conciliada de imediato quando eu utilizo a conta, e eu não tenho necessidade de ficar requalificando e reclassificando. Ela já alimenta os relatórios com segurança. Mas a gente fornece também o benefício, pessoal, de vocês tirarem arquivos de remessa para envio para o banco. E como que funciona esse mecanismo? O mesmo lote que eu tinha para pagar pela Camino, eu tenho aqui e eu posso decidir pagar para outro banco. Eu tenho a condição, time, de gerar esse arquivo de remessa, selecionando o banco que eu quero, a conta que eu quero gerar aquele arquivo, e fazendo o download de imediato aqui no meu computador. Isso me dá a condição de importar esse arquivo no banco, criar os pagamentos e autorizá-los na instituição de preferência, e após essa baixa, posso fazer o pagamento de fato, de retornar para Camino e incluir o arquivo que faz as baixas, time. É um processo que visa automatizar o meu fluxo de pagamentos. Ele gera apenas o desafio de fazer essas importações. Hoje, a gente avança também muito na funcionalidade de van bancária, que inclusive a Ana é uma das pessoas que encabeça esse projeto, que dá a condição de fazer essas importações de forma automatizada.
Basicamente, é um túnel que conecta o banco e a Camino. Aqui aparece a opção para utilizar a van, e todo lote de pagamento do dia é enviado e retorna de forma automatizada. Lógico, pessoal, não tão de forma imediata como é na conta Camino, mas é um benefício que vocês têm à disposição. Então, você, se está em implantação, se já passou pela implantação, consulte pelo suporte. Aqui, para quem não sabe, time, vocês podem tirar dúvidas pelo suporte, que é o nosso time de atendimento. Eles respondem super rapidinho. E aqui, só enviando uma mensagem, a gente pode questionar se você tem a van à disposição, se você pode conectar, porque é um benefício que traz facilidade, pessoal. Então, existem 3 formas hoje que a gente oferece: KNAB, que é o arquivo de remessa manual, van, e a conta da Camino, que sem dúvida é a melhor das opções. Time, até aqui de novo, dando mais uma pausinha. Tá tudo bem, tá claro como fazer as baixas, os mecanismos que estão à disposição. Pessoal, se tem dúvida, se você teve algum problema com conexão, com importação de arquivo, chama também que a gente dá uma força, tá bom? Boa. Então, pessoal, agora que está demonstrado todas as principais funções, algumas ferramentas e dicas para uso, tá? Eu sempre posso fazer o agrupamento dos meus lotes como eu quiser, como eu tinha mostrado. Posso fazer o filtro, posso ter uma visão geral de tudo. Aqui, time, além disso, eu posso agrupar para ver eles não de forma diária, como esse exemplo que eu estou mostrando. Eu posso agrupar para ver de forma semanal. Então, Giovanni, poxa, eu estou aqui com caixa, preciso adiantar alguns pagamentos. Eu posso agrupar por semana. Então, ele unifica os blocos e traz o período que ele está filtrando e aglomera, ele concatena os pagamentos ali daquela semana. Posso fazer por mês, ele ajuda para fazer mais análise, entender o que eu tenho de pagamento já lançado para fazer. Ou eu posso agrupar todos de uma vez só, pessoal. Poxa, todos os pagamentos lançados naquele período específico ficam agrupados. É bom, se eu preciso fazer um pagamento com uma conta específica, eu tenho ali, poxa, fornecedores específicos que têm que ser adiantados e pagam no mesmo dia. Eu uso o filtro, aglomero ali todos juntos e faço o pagamento do lote de uma vez só. Posso filtrar, pessoal, pelos pendentes, aquilo que eu não fiz a baixa, tudo que eu agendei. E nos agendados, pessoal, saibam que quando vocês usam a conta da Camino, eu posso programar a plataforma para fazer pagamentos futuros para vocês. Às vezes, eu preciso alterar alguma coisa, alguma informação. E reforçando um ponto importante. Um pagamento agendado pela conta Camino, gente, eu posso consultar, mas eu não posso cancelar esse agendamento pelo desktop. Apenas o owner pelo aplicativo. Se você não sabe que a Camino tem aplicativo, pessoal, busca. Aqui nos manuais, a gente tem à disposição material de como fazer o download do aplicativo e de como ativar seu usuário. Se você agenda qualquer coisa, você pode ali cancelar aquele agendamento e tratar pelo desktop depois. Eu vou colocar para vocês o aplicativo Camino. E aqui ele já dá um manual certinho de como fazer o download do aplicativo, como criar seu usuário e como começar a usufruir desse benefício. Para quem precisar, Ana, posso deixar no chat aqui o manualzinho? Claro, pode sim. Boa. E aí, se alguém não sabia, agora está pronto. Não, essa é o valor do boleto mesmo. Time, a gente foi bem rapidinho. É um tema que ele acaba se tornando simples porque a gente não se aprofunda tanto no tema, mas agora esse finalzinho é para perguntas, pessoal. Tem alguma coisa que não ficou clara, que você precise de ajuda, ou a explicação foi boa, consegui entender tudo que eu passei hoje? Tudo bem? Cadê os joinhas? Só para saber se está tudo bem. Boa, pessoal.